beleza? Eu sou o Ed e este é o Geração em Chamas. Nesse vídeo de hoje iremos trabalhar o tema pecado do seminário de vida. Bora pro vídeo? Antes de dar início neste tema, vamos abordar um pouquinho o que foi tratado no vídeo anterior, que foi sobre o amor de Deus. O homem ele foi criado pelo amor de Deus, o nosso Criador. Fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. Isso tudo é para eu e você sermos amigos de Deus. Fomos colocados num estado de paraíso, onde a gente comungava da presença do Criador, onde nos amando perfeitamente, daquela maneira que a gente descrevia, né? Incondicional, pessoal, eterno, fiel. A gente foi colocado nesse estado de paraíso. Mas talvez surja aí em seu pensamento algumas dúvidas, por exemplo, mas por que a gente ainda não vive nesse plano de amor de Deus? Por que das guerras, de tanta injustiça no mundo? Por que as calamidades, né? Os conflitos, os desastres naturais? O porquê da fome, das doenças? O porquê da morte? Se Deus me ama tanto assim. Meu irmão, minha irmã, isso tudo é consequência do pecado. Mas antes de tratar das consequências dos pecados, a gente deve entender a origem do pecado. Deus ele fez os anjos, mas dentre tantos os anjos, um deles foi por Deus privilegiado com um grande poder e cargo. O nome deste anjo era Lúcifer, que significa toda a luz. Deste anjo, o qual gozava de todo o amor, da companhia, da confiança de Deus, nasceu um grande orgulho e ambição. Ele queria ser como o próprio Deus, ser que nem o Senhor, o Deus Altíssimo. E por essa atitude de desobediência e rebeldia diante a soberania divina, Lúcifer e os seus outros anjos, todos que eram adeptos e compartilhavam dos mesmos pensamentos, o Senhor os condena à perdição eterna e afastamento definitivo de Deus. Lúcifer e seus anjos são lançados, expulsos para longe do céu, da presença de Deus. Lúcifer, ele sendo afastado definitivamente de Deus, ele passa a ser chamado de diabo, que significa divisor. Ele foi separado de Deus. E ele, mesmo com todo o ódio por ser um condenado agora, ele não conseguia se vingar diretamente de Deus. Então ele decide ferir o coração de Deus, atingir a sua criatura amada, Adão e Eva, os filhos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí a gente volta àquela cena do paraíso, né? Onde Adão e Eva viviam em comunhão com Deus, lembra? Aquele paraíso, aquele lugar perfeito. O homem ele era livre, ele podia escolher ser obediente. O homem ele tinha de tudo, tinha o sustento, tinha os animais ali à disposição, tinha todas as criaturas, todas as coisas à sua disposição. Deus ele colocou a condição para ele viver perfeitamente no paraíso, ali na companhia dele, no amor dele. Mas ele colocou uma única condição, que ele queria que o homem ele fosse confiante no amor e na ação e na providência de Deus. Por isso ele colocou aquele mandamento de não comer o fruto, para que o homem entendesse que ele podia escolher ser totalmente de Deus. Não ser uma criatura manipulada como uma marionete. Ele tinha a liberdade, o livre-arbítrio de escolher estar e permanecer na presença de Deus e ser totalmente dependente de Deus. Deixou-se ser seduzido por ideias que não vinham de Deus, mas do próprio inimigo de Deus. O diabo, conhecido também como a serpente antiga, começa a seduzir Adão e Eva, mostrando uma realidade que, acima de tudo, ali era uma mentira. Induz o homem e a mulher a desobedecer a Deus. E aí acontece o primeiro pecado.
foi uma desobediência do homem e da mulher ao único mandamento que Deus colocou, que era que eles não comessem do fruto ali no centro do jardim, porque deste fruto as consequências seriam a morte. E ao ouvir a sedução da serpente, ficaram convencidos que poderiam adquirir conhecimento, inteligência do bem e do mal, serem como deuses que não iriam morrer. Se deixaram seduzir, aquele fruto pareceu ser apetitoso. E aí foi o primeiro pecado da humanidade, a desobediência ao mandamento e à vontade de Deus. Meu amigo, minha amiga, as consequências do pecado, ela acabou com a harmonia sonhada pelo Criador, pelo próprio Deus, para as suas amadas criaturas, que gerou no coração do homem, a partir daquele pecado, gerou malícia. Adão e Eva, eles perceberam que eles estavam nus ali. Gerou no coração deles medo de Deus. Eles se esconderam de Deus quando ouviram os passos do Senhor caminhando pelo jardim. Tiveram medo, tiveram vergonha. Gerou as dores de parto. A mulher daquele dia por diante começou a sofrer ao dar à luz. Gerou hostilidade da natureza e o sofrimento no trabalho. Trouxe a morte. Teve uma perda da semelhança. Lembra que éramos semelhança de Deus? Por consequência do pecado, gerou em nós uma desordem, uma tendência ao cair no pecado. E isso foi desfigurando a nossa semelhança, a nossa filiação com Deus. Gerou no nosso coração a excomunhão da presença de Deus. Pelo pecado, a gente não pode mais estar na presença de Deus. Corta em nós a familiaridade entre homem e Deus. Nós tínhamos intimidade com Deus, nós tínhamos ali contato com Deus, caminhávamos com Deus, andávamos com Deus, mas a partir do pecado, eu já não tenho isso em comum com Deus. Eu me afasto de Deus. Gera uma consequência tão grave no nosso coração, o pecado. A gente perde a comunhão com Deus. E falando ainda de pecado, a gente vai entender o que é o pecado original. O pecado original é esse primeiro pecado de desobediência em que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, cometeram. E por esses pecados, ele se alastrou pela história da humanidade. Manchou a humanidade. O pecado original, esse pecado de origem, ele propaga-se por toda a criatura humana. Ou seja, a cada criança, a cada pessoa que nasce, esse pecado original ainda permanece, nos manchando, estando impregnado em nós. O homem, ele não é capaz de limpar-se do pecado original e de reassumir aquela comunhão com Deus. E isso para nós é uma terrível notícia. A gravidade do pecado é a incapacidade humana perante as suas consequências. São Paulo vai dizer lá nas cartas aos Romanos, capítulo 7, versículo 24: Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Olha, que profundo isso. Homem que infeliz sou. A gente é infeliz porque por nossas próprias vontades, por nossas próprias tendências, a gente se arrasta à morte, escolhendo pelo pecado. Fica a reflexão, meu irmão. Reflita sobre o pecado e suas consequências. Recorda do plano do amor de Deus e agora entenda a realidade do pecado, o que ela gera em você. Paz e bem, espero que você tenha tido um bom entendimento sobre esse tema, pecado. Reflita bastante.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Não esqueça de compartilhar. E se você ainda não é um inscrito do canal, inscreva-se no canal Geração em Chamas. E o próximo tema do nosso seminário de vida é a salvação em Jesus Cristo. Tchau, tchau! Paz de Jesus, amor de Maria. A gente se vê no próximo vídeo.